A China injetou mais de 10 bilhões de dólares. Nós primeiros falamos de 2 bilhões. Agora a China, né, injetou mais de 10 bilhões de dólares na indústria militar russa. Ajudou Moscou a driblar as sanções globais e acelerou a produção em massa de um míssil quase impossível de interceptar. Relatórios internacionais apontam que a China destinou mais de 10 bilhões de dólares em equipamentos, componentes industriais à Rússia, contribuindo para contornar as sanções internacionais e ampliar a capacidade de produção militar. Entre os benefícios estaria a aceleração na fabricação de um míssil balístico de difícil interceptação, reforçando o poder estratégico que Moscou em meio à pressão ocidental e às tensões geopolíticas. Lembrando que esse míssil é o míssil hipersônico Oreshnik. Eles estão falando exatamente desse míssil. Um míssil que surgiu uma rapidez incrível e também com uma eficácia incrível. Agora, saber que a China, né, ajudou nesse processo, nesse projeto de mísseis hipersônicos da Rússia, é bastante interessante. E eu já falei isso anteriormente, já foi até no Fala Glauber News. Esses acordos entre China e Rússia são bastante antigos, porque quando você volta na linha do tempo, você vai ver que a China, num certo dado de número de décadas, usou praticamente quase 100% do seu material de defesa russo. E depois foi desenvolvendo, né, suas fábricas, seus projetos, e hoje em dia está aí beirando o estado da arte, né, e ainda, né, ajudando a Rússia nessa contrapartida. Fui ajudado pela Rússia no começo, e agora, falando da parte contemporânea, eu ajudo a Rússia, né, a contornar esses embargos. Então, assim, a Rússia consegue, mesmo tendo a guerra da Ucrânia, né, essa pedra no sapato, mesmo tendo, né, as desavenças com países europeus, mesmo tendo, né, os embargos econômicos de praticamente a maioria dos países do mundo, ela continua produzindo de vento em popa os seus mísseis hipersônicos, que mostraram já na guerra da Ucrânia, né, que são praticamente invencíveis, difíceis de interceptar e muito velozes. Essa é a grande charada do míssil, por isso que o nome é hipersônico. Mas vamos ao comandante Vilas Boas novamente, para dessa vez ele começar a falar sobre esse aporte da China, que financia grande parte dos movimentos da Rússia na área de defesa. Comandante Vilas Boas. Júlio, como a gente vem falando aqui, né, nesse mundo aí não tem bobo, né, cara? Ninguém joga sozinho no desenvolvimento de tecnologias e eles se auto-apoiam, né? Então, quando a gente vem falando aqui desse novo triângulo aí, né, que dominará o mundo, possivelmente, a gente não sabe, mas é uma tendência. A gente fala dos Estados Unidos, a gente fala de Rússia e a gente fala de China, desculpa, nesse mundo tripartite, eles se falam, né? Então, o mundo internacional, nas relações internacionais, ele funciona por conflito ou por cooperação. Então, é pragmatismo nas relações internacionais, em determinados momentos. A Rússia com a China podem estar numa situação de conflito dentro de algum tema, mas no outro momento eles estão em cooperação. A mesma coisa vai acontecer com os Estados Unidos. Então, esses três líderes aí que estão tocando os players globais, né? Putin, Xi Jinping e Donald Trump, eles se falam, se acertam em alguns termos. Então, em alguns momentos, podem ser favoráveis, outros nem tanto. Então, no caso agora, eles fizeram o Putin, basicamente, né, e com o interesse da China, logicamente, né, que aí tem os interesses que estão por trás que a gente não consegue enxergar. Mas, nesse caso, o que aconteceu? Com o advento da guerra da Ucrânia, né, que vai estar completando agora seus 4 anos, né, de conflito, o mundo ocidental, Estados Unidos, Europa e vários países colocaram diversos tipos de sanções contra a Rússia para aquisição de diversos tipos de coisas. Que coisas são essas? São necessidades para a indústria militar de defesa de alto nível. Então, foram colocadas sanções das quais a Rússia, basicamente, não conseguia acessar ferramental de alta precisão,
não conseguia acessar microprocessadores, que são fundamentais para qualquer tipo de tecnologia, não conseguiam acessar ferramentas para usinagem de grande porte, de alta precisão. E aí, o que eles fizeram? A Rússia tem esse parque industrial capaz de desenvolver esse tipo de coisa, e faz isso há décadas. No entanto, há de se convir que esse parque industrial da Rússia, por mais que a Rússia tenha uma pujança militar muito grande, mas esse parque militar ele enfrenta dificuldades, porque é um parque militar industrial bastante antigo. E aí ela buscava esse tipo de coisas pontuais. Outro aspecto também, rolamentos de alto desempenho. Os rolamentos são fundamentais para o desenvolvimento de mísseis, ogivas, sistemas de alta precisão, a necessidade espacial, tudo isso depende de rolamento, microprocessadores e de ferramental especializado. E aí, a partir do momento que eles foram sancionados, eles foram para a China e a China, sim, começou a entrar fornecendo esse tipo de coisa. Então, esses 10 bilhões de dólares colocados não foram especificamente colocados, toma aí, Rússia, toma aqui 10 bilhões para você tocar o seu projeto. Porque realmente também 10 bilhões de dólares não resolve muita coisa. Mas resolve, sim, o fornecimento daquelas coisas que a Rússia não consegue ter no seu parque industrial de defesa. Ou que consegue ter, mas a escala de produção é bastante reduzida. Então, quando a China chega dando o suporte logístico no que a Rússia precisa para desenvolver em escala industrial aquilo que ela está consumindo, principalmente no teatro de operações da Ucrânia, ela dá um salto astronômico, porque ela não vai precisar, pelo menos nesse momento, gastar dinheiro e energia desenvolvendo ou recuperando seu parque industrial. Então, vamos pensar, imagina o consumo de drones por dia que a Rússia deve estar gastando no conflito. É da ordem de milhares. Consumo de mísseis por semana, da ordem de milhares. Consumo de aeronaves, de caças de última geração, uma porrada. Consumo de helicópteros, zilhões. Consumo de navio, que já foram abatidos pelos drones aquáticos, uma porrada também. Então, a China chega dando esse suporte, que é um suporte, digamos assim, é velado porque ele não é dando o equipamento final. A China não está dando navio, não está vendendo aeronave, ela está dando aquilo que a Rússia não tem para produzir em escala. Então, é uma jogada a nível internacional de mestre. Então, nessa situação, a gente vê esses dois players globais se ajudando em prol de uma coisa que a Rússia está precisando. Qual deve ser a contrapartida? Não sei. Pode ser que seja o dinheiro, ou pode ser que seja o petróleo russo, que a China interessa muito comprar e a Rússia interessa vender, mesmo que a preço subsidiado. Então, tudo isso vai caminhando em escala. Então, a Rússia foge das sanções dos Estados Unidos e da Europa. A Ucrânia percebeu isso como? Foram os serviços de inteligência ucraniano. Porque conforme os armamentos vão caindo dentro do território ucraniano e a inteligência vai pegando aquilo, fazendo análise, elas começaram a perceber que os códigos-fontes, que os microprocessadores, que muita coisa que compunha o material que foi danificado, que caiu nas mãos da inteligência ucraniana, continham material chinês. Então, eles começam a juntar as peças do tabuleiro e identificar que, sim, a China está fornecendo esse tipo de apoio. Mas é fundamental que a Rússia possua esse tipo de coisa. Porque coisas como a gente falou, usinagem de alta escala e de precisão, são coisas que não se desenvolvem rapidamente. A gente já falou também aqui em outros momentos que a Alemanha, que já foi uma pujante no desenvolvimento de equipamentos militares, hoje perdeu todo o seu parque de usinagem de siderúrgica de grande peso, né, de pesada, e foi para a China. Então, mesmo que ela consiga colocar hoje 10% do PIB na indústria de defesa, ela não consegue recuperar esse terreno muito fácil, porque vai depender de anos até que ela consiga que a sua base industrial de defesa recupere a capacidade que perdeu. Então, nesse arquétipo aí, eles vão se ajudando e aí o mundo fica de olho para saber para onde isso vai, Júlio. Perfeito, comandante. E cito aí as máquinas CNC, que foi o que o comandante acabou de explicar. Quando você tenta usinar uma peça com a máxima precisão, são poucos os países que possuem
né, essa capacidade tecnológica. Para você ter uma ideia, máquinas que fabricam armas, eu estou falando de armas leves, fuzis e pistolas de boa qualidade, geralmente são americanas, suíças ou belgas. Então, dá para você ter um panorama, e algumas máquinas japonesas, vou dar para você ter um panorama que alguns países dominam essa tecnologia de usinagem de precisão. E aí você multiplica por 10 ou por 1000 isso, porque estamos falando de precisão de peças para mísseis hipersônicos. Então não é qualquer país que vai ter know-how para ter esse tipo de tecnologia ou maquinaria para fazer tais peças tão precisas. Mas vamos escutar o nosso amigo Carcará, que eu sei que ele gosta muito desse tema também, né? Falar sobre armas sempre foi, né, nosso parque de diversão. Então, Carcará, o que você tem a dizer sobre essa matéria que nós estamos falando? Vamos lá, Júlio. Só para o pessoal entender o poder militar que a Rússia tem, e mesmo assim ela está precisando de ajuda da Ucrânia, porque são 4 anos de guerra sem parar, todo dia milhares e milhares de disparos e de perca desses materiais. Só motores elétricos, a China, motores elétricos para colocar em drones, são aqueles motores menores, a China mandou 3,5 milhões de motores para os russos, só para colocar nos drones, que é derrubado todo dia, 100, 200, 300, mas todo dia, no mês, quanto é que não dá? E tem vários tipos de motores. Aí entra chip, microchip, placa de circuito, esses wafer, né, que vem, a China está fornecendo tudo. Aí, outro trauma, que a Ucrânia, ela consegue detectar onde é que está sendo feita a produção, então ela vai lá e destrói. Destrói fábrica de drone, fábrica de chip, fábrica de pólvora, de explosivo, paióis, e a China que faz a reposição. Então, são milhares e milhares de toneladas de pólvora, de explosivo, propelente, tudo a China que manda. E isso ativa a indústria militar chinesa. Porque com a guerra da Rússia, ela, por osmose, ela vai pegando qual o melhor modelo de propelente, como é que foi, qual o alcance, o que é que pode modificar. Os drones, com certeza, já estão no outro nível, ou seja, ela fabrica, manda para a Rússia testa, fala melhor aqui, melhor ali. Tipo a simbiose que tem Estados Unidos e Israel, quando é para testar material. Então, nada é de graça. Os chineses bancam a guerra e os russos bancam petróleo e gás para os chineses, que é as pernas eu sempre falo, a perna dos chineses são os russos. Os russos barra alguns países do Oriente Médio, mas principalmente a Rússia. O estômago vem do Brasil e o bolso vem da Europa e dos Estados Unidos, principalmente Estados Unidos. Então a China é refém desse processo e está se dando bem nessa guerra, porque o americano não tem tempo de estar olhando para o chinês e do modo que era para olhar. Aí tem o Ártico, tem a Europa, tem essa guerra da Ucrânia, tem essa guerra da América Latina, e nisso a China vai bancando o russo e sai muito barato para os chineses, porque usa a Rússia como proxy, por incrível que pareça. Tecnicamente, a Rússia está sendo o proxy da China para segurar a Europa e os Estados Unidos para não avançar sobre eles. Para a China tem muito valor isso aí. E tem muitos chineses lá na Rússia fazendo planejamento de combate. Não está na linha de frente, mas tem general, coronel, tem a porra toda acompanhando o dia a dia. Como é que é feito o planejamento. Essa guerra, a China, como está desde 78 sem ter conflito, para ela foi um levante, porra do caralho. E para a Coreia do Norte também. E esses mísseis, que no caso foi o Oreshnik, que com certeza foi, quem vai se beneficiar? A China, que tem o mesmo míssil, a Coreia do Norte, depois vai aparecer por lá um míssil hipersônico imparável, depois você vai ver o Paquistão com míssil imparável, que é tudo fechamento ali da China, Rússia, Coreia do Norte, e futuramente você vai ver esses mísseis lá na Arábia Saudita, que está fechando já com o Paquistão e com a China, e os egípcios, e o pessoal dos marroquinos, que também é fechamento dos russos. E só falta a gente perguntar, e o Brasil vai comprar quando mísseis imparáveis, altamente manobráveis? Aí fica difícil, né, cara? Não pode, fizemos um tratado de paz e amor, o mundo é lindo, o mundo do Papai Smurf é tudo arco-íris, esta porra é mesmo.
Enquanto isso, meu irmão, o mundo já está na guerra nas estrelas e aqui a gente ainda está na pólvora negra. Tá foda, tá foda. Mas vamos ter fé que a gente vai evoluir isso aí, meu amigo. E o russo joga xadrez, e os caras sabem fazer guerra. 4 anos de guerra, ontem lançaram o foguete espacial Proton-M, que consegue levantar 24 toneladas para o espaço. Nosso foguete aqui, a gente está tentando fazer carga de 400 quilos. Não conseguimos ainda, os caras estão em 24 toneladas, ou seja, pega um carro de combate, bota dentro do foguete e leva lá para o espaço, para a Lua, para onde quiser. Ontem lançaram 2 foguetes espaciais, o americano lançou um, o Vulcan, que é uma nova versão também, muito parecido com o foguete russo. Irmão, os caras são foda. E o PIB aumentou, superando o Brasil em PIB, os russos, em plena guerra. Agora me explica aí, os caras estão com 20 mil sanções internacionais, 20 mil é 24 mil, e os caras estão com 4 anos de guerra, aumentaram o poder de combate, aumentaram a indústria militar, o PIB. Explica isso aí, Júlio, me ajuda aí.